Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Jó 31. Aleluia. Diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó: de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos, cinge os teus lombos, como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Versículo 4. Aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Eu quero que você venha assim, toda a sua atenção, dizendo assim: depois disto, o Senhor respondeu Jó de um redemoinho. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Você vai aprender muito a esta noite. A Bíblia diz bem claro: depois disto. Depois de quê, irmão? Do grande sofrimento de Jó. Amém? A Bíblia, aleluia, não fala a data certa, aleluia, do sofrimento de Jó. Qual foi o tempo, qual a quantidade de tempo que Jó sofreu, mas dá a entender que foi anos e meses. Amém, amado, por sofrimento. A história de Jó, quando foi que aconteceu a história de Jó? A história de Jó aconteceu na época de Abraão. Né, irmãos? Por que, pastor, o senhor tem essa prova? Eu tenho prova, porque os amigos de Jó, eu estudei sobre a genealogia dos amigos de Jó. E o último amigo de Jó é Eliú, o mais jovem, só para você entender. Quem era o Eliú? Eliú era filho do irmão de Jó, ou de Abraão. Ué, se Eliú era o mais jovem, irmão, filho do irmão de Abraão, então aconteceu nessa época a história de Jó. Amém? E tem a genealogia dos outros amigos de Jó também, que mostra que foi aquela época. É bom estudar, porque a gente aprende essas coisas. Amém? Então foi essa época, aleluia, que aconteceu lá em Uz, né? Na Babilônia. Babilônia era Uz, na época era Uz. Então, querido, foi um grande sofrimento. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, havia, né, irmãos, havia uma escuridão espiritual, pois quem estava no domínio, no controle de tudo ali era Satanás, pois Deus o permitiu. É o tempo da escuridão. Ué, não acontece isso muitas vezes conosco, um tempinho de escuridão? Quem não já passou pelo tempo de escuridão, o tempo da dificuldade? O tempo que parece que a oração não tem resposta, parece que nada está acontecendo ao seu favor, parece que está tudo contra você. Você pode dar um nome para isso, o tempo da escuridão. Até parece que Deus o esqueceu. Ué, irmãos, estamos caminhando, né, nesta geração para isso por causa do pecado. Tanto sofrimento, e Deus está, né, Deus está em silêncio. É triste quando Deus fica em silêncio com a humanidade. É triste quando Deus fica em silêncio, né, com a igreja, ou com a família, ou com a pessoa em si. É muito triste. Mas o silêncio de Deus, né, irmãos, para com Jó foi, aleluia, Deus provando Jó, mostrando para Satanás que Jó temia ao Senhor. Então havia um bloqueio espiritual. Se você olhar para a Bíblia e ler do capítulo 1 até o capítulo 38, Deus não tinha falado com Jó, né, irmãos? Aconteceu toda essa história, o sofrimento de Jó, e a pergunta seria: por que Deus não falou com Jó? Deus somente ia falar com Jó no tempo certo. Aquele tempo era o tempo da prova, o tempo da dificuldade, o tempo da escuridão. Pastor, por que que no 38, aleluia, Deus falou com Jó? E Deus,
aleluia, da forma que Deus apresentou para Jó, irmãos, para falar com Jó, foi algo, né, algo assustador, através, né, irmão, do redemoinho. Este redemoinho era necessário para a situação, e chamando esse redemoinho como um portal dimensional, um portal espiritual. Deus haveria de destruir a escuridão espiritual que Satanás tinha colocado naquela dimensão, porque Satanás tinha tocado em Jó, Satanás tinha destruído a família de Jó, e para Deus voltar a falar naquele lugar, Deus precisa fazer uma limpeza, uma purificação. Então foi necessário Deus criar o redemoinho, e Deus entrar com a sua voz no meio daquele redemoinho, para falar: Jó, eis que eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, e eu estou pronto. Eu gosto do fundo musical, irmão, que não tem logo, amém? Somente abaixo da pregação, aleluia, para não tirar a raciocínio dos irmãos, aleluia. Eu ministrei, presta atenção que isso é importante para você. Eu ministrei na quinta-feira que somente Deus abre um ponto dimensional, aleluia, em uma grande necessidade. Deus não abre um ponto dimensional espiritual, aleluia, e quando as coisas estão bem ou está tudo calmo, tranquilo, não. Deus, ele somente abre, aleluia, em uma situação difícil, uma situação que podemos chamar de uma situação impossível, né, irmãos? Então, por isso que Deus cria, Deus forma, aleluia. E nós queremos hoje aprender aqui, aleluia, com esse portal espiritual dimensional que Deus abriu em favor de Jó, porque Deus amava Jó, aleluia. Levanta a mão e fala: Deus me ama, estou aqui para sentir o amor de Deus. Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. Você vai entender aqui o porquê que Deus precisou fazer isso em favor de Jó. Aleluia, bendito seja Deus. E se eu for preciso, for. Aleluia, se você jejuar, buscar a Deus, se colocar na presença do Senhor, se a tua oração não está tendo resposta, se este problema que você está enfrentando ainda não foi resolvido, você já fez campanha, já fez tudo, já recebeu oração, homens e mulheres orou por você, você consagrou a vida e nada aconteceu, aleluia. Já é preciso você, aleluia, tomar uma posição, você fazer, aleluia, como Jacó também, você fazer como Jó, aleluia. Jó já tinha ouvido seus amigos, já tinha ouvido seus 4 amigos, aleluia. Jó já tinha se colocado na presença, Jó já tinha fazido tudo na frente do Senhor, e Jó aguardava. É por isso que Jó, aleluia, ele fala lá, aleluia, no seu livro, diz assim, aleluia, diante do seu sofrimento, aleluia, veio a morte, sentindo a morte, ele sentiu a morte, aleluia. Eu creio que Jó sentiu tanto a morte, que ele via, né, ter a presença da morte. E Jó abriu a sua boca e disse: o meu Redentor vive, e ele haverá de levantar sobre a terra. Olha aqui a resposta de Deus. Ele já estava sentindo que Deus haveria de responder, que Deus haveria de operar. Feche os olhos e estende a mão para o seu lar, porque o Espírito de Deus já me conduz para você profetizar o seu lar. Diga: o meu lar não será mais o mesmo, porque Deus já está tomando uma posição, e o mundo espiritual será dissipado no meio da minha família e da minha vida. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Porque foi necessário Deus abrir um portal, entrar com a sua voz dentro do redemoinho. Deus queria romper o impedimento espiritual. Pode anotar aí. A primeira coisa que foi necessário Deus fazer isso foi para romper
Irmão, o impedimento espiritual. Como é que Deus poderia prosperar Jó? Como é que Deus poderia mudar o estado de Jó? Se Deus não rompesse o impedimento espiritual de Satanás. Eu quero dizer para você, meu irmão, se há um impedimento espiritual satânico no meio da sua família, meu irmão, na situação que você está enfrentando, Deus pode romper isso, para que o impedimento espiritual seja dissipado, e a partir daí Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Se você está entendendo, abra a boca e glorifica ao Senhor, porque a partir deste momento Satanás estava proibido de fazer algo contra Jó. Então estende a mão e fala: a partir de hoje, Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, está proibido de tocar na minha vida e na vida da minha família. Olha que o Espírito Santo está me revelando. Coloca a palma da mão na sua testa aí, irmãos. Coloca a palma da mão na sua testa aí, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Nesta tarde o Espírito de Deus me mostrou, irmão. Aleluia, no meio da igreja. Este irmão estava perturbado. Este irmão era crente, irmão de camisa branca, calça preta, sapato preto. Deus mostrou até a face do irmão. Meu irmão, e ele queria ir no banheiro, estava passando mal. E o problema dele era no organismo. O organismo dele estava virado. E aí eu mandei ele ir num dos banheiros da igreja. Só que eu falei: por quê? Que a minha equipe, porque eu estou descansando no altar. Eu não posso descansar no altar. Por que esse banheiro está acima do altar? Esse banheiro não pode ficar no altar. E aí eu falei: não entra aqui nesse banheiro, ainda não entra no banheiro. Mas o outro banheiro é de mulher. E eu olhei para o banheiro, irmão, não tinha ninguém. Eu falei: usa aquele banheiro, rapaz. Quando ele entrou, ele estava tão perturbado, irmãos. Porque ele pegou e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, irmão, ele saiu com a porta do banheiro na mão. Eu falei: isso não é normal, isso é espiritual. Deus está me falando assim, irmãos, é desta forma. A crente perturbada, a irmã perturbada, a pessoas perturbadas nesse tempo. Mas Deus quer romper, irmão, esse impedimento espiritual. Deus quer romper, irmão. Então coloca a mão na tua testa e fala: em nome de Jesus. Impedimento espiritual, o que quer atingir a minha mente? A minha mente é de Cristo, a minha mente é sarada, em nome de Jesus. Sai agora, impedimento espiritual, para a glória de Deus. Aleluia. E Deus vai dar sonho para você. Deus deu sonho para mim, deu sonho para a missionária. São sonhos, parece sonho louco, mas sonho que tem significado. Querido, Deus vai dar sonho. Quando a missionária contou para mim que Deus tinha dado sonho para ela, eu lembrei que Deus ia dar sonho mesmo. Nós estamos falando de portal espiritual. Na quinta-feira, Jacó levou um sonho. Deus abriu uma escada no sonho de Jacó, uma porta dimensional no sonho de Jacó. O sonho tem que mudar, irmão. O sonho tem que ser posicionado ao céu. O sonho tem que estar ligado com a palavra de Deus. Quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos: Deus rompe o impedimento espiritual. Por isso que é necessário Deus entrar nesta brecha e abrir uma porta. Diga glória a Deus. Eu vi aqui, o irmão Diácono Leandro leu Salmo 100, falou de porta. E eu vi a missionária cantando louvor sobre Jó, sobre o redemoinho. Aleluia. Eu quero dizer para você que a primeira fase do sofrimento de Jó estava terminando aqui. E a partir daqui, querido, ia iniciar uma segunda fase. Essa fase não seria a primeira fase como foi a primeira fase de Jó.
A primeira fase já estava encerrando. Por isso foi necessário um redemoinho, aleluia, para passar de uma dimensão para outra. Na quinta eu ministrei que precisa sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus, aleluia. Amanhã estamos falando um pouco mais sobre o sobrenatural de Deus. Podemos falar sobre o portal dimensional, aleluia, que é extremo, algo espiritual, algo tremendo, aleluia. Então, meu amado, minha amada, isso é necessário na sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua fase. Se a sua fase está na primeira fase. A primeira fase sempre é prova. A primeira fase sempre é luta. A primeira fase sempre é dificuldade. A primeira fase é muito desânimo. A primeira fase dá vontade de chutar o pau da barraca, deixar tudo. A primeira fase é muito complicada. Mas antes mesmo, aleluia, de você morrer na primeira fase, Deus, Ele abre um portal para que você possa passar para a segunda fase. Nessa segunda fase, quem manda é Deus. Nessa segunda fase, quem cuida é Deus. Nessa segunda fase, quem fala é Deus. É Deus que dá comando. Satanás só pode dar comando na primeira fase, mas na segunda fase, quem dá comando é Deus. Quem fala é Deus. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Diga, é Deus. É Deus que manda. Aleluia. Aprendemos com esse redemoinho que Deus rompe o impedimento espiritual. Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos por não daí, Deus revela a sua soberania a Jó. Deus está revelando a sua soberania. Até ali, Deus não tinha revelado ainda. E a Bíblia diz que Jó era crente, que desviava do mal, né? Assim, diz que ele desviava do mal. E olha, que ele não tinha visto ainda a soberania de Deus. Aleluia. Porque ele estava na primeira fase. Na segunda fase, Deus revela a soberania. Pois a sua voz entrando no redemoinho, isso é uma soberania. Isso não é natural. É algo espiritual. É somente para quem crê. Você crê? Se você crê, a sua vida não será mais a mesma de forma alguma. Se você crê, você viverá em outro nível. E o nível não tem nem comparação, aleluia, do primeiro nível. Por quê? Porque o primeiro nível é o nível da fase 1, o nível da prova. Mas o nível 2 é um nível superior, é da fase da soberania de Deus. Eu quero que você feche os olhos e abra sua boca, aleluia. Porque é preciso você confessar, dizer, Senhor, eu dei agora, eu não tenho vivido na primeira fase, mas a partir de hoje, a minha segunda fase de mudança de soberania haverá de acontecer. Estenda a sua mão, coloca a sua mão no seu coração, vai se revelar assim como o Senhor revelou a sua soberania a Jó. Também o Senhor há de revelar a mim, e eu sairei do natural e passarei para o sobrenatural de Deus. É muito forte isso. Olha que o Espírito Santo está me revelando. Eu quero que você feche os olhos. E o Espírito Santo vai mostrar uma pessoa que você vai levantar e vai colocar a mão na cabeça dessa pessoa, ela sentada, e você vai ministrar. Estou sentindo a tua graça, sentindo a presença do teu Espírito Santo. Peça a tua soberania agora. E da na vida deste amado, desta amada agora, ela vai levantar, e o teu Espírito vai conduzir ela até essa pessoa que está precisando
ser ativado o nível da segunda fase, sobrenatural, assim como estava acontecendo na vida do Jó. Aleluia. O Senhor estava revelando, trazendo Jó para a segunda fase, a fase da soberania. Espírito Santo de Deus, toca agora, Espírito Santo, toca agora, me dá a paz, toca agora, Espírito Santo. Eu creio que você está sentindo, pode levantar aí, não segura. Aí até o Espírito Santo está falando, se você segurar, não vai ficar bem para você. Levanta e vai ministrar nessa pessoa que você está sentindo agora. Leandro, coloca a mão na testa da Verônica. Tiago e Paulo, coloca a mão na testa da tua esposa. Qual é o irmão que pode abraçar a pastora? O irmão abraça a pastora, Deus cura com o abraço. Qual é o irmão que vai abraçar a pastora? Deus cura com um abraço. Soberania de Deus. Sinta a graça do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Abrirá o portal espiritual. Deus está abrindo um novo tempo, um ponto de ativação para a soberania de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Papai Santo. Sinta a graça, irmão, sinta a graça. Sinta a graça do Espírito Santo, aleluia. Oh, tem muita coisa para aprender aqui. Aleluia. Jó não está na primeira fase, mas Jó entrou na segunda fase. E essa segunda fase, quem fala é Deus, quem manda é Deus. E nada pode impedir. Lembra que quando Josafá orou ao Senhor, quando os inimigos de Josafá veio contra Josafá e Judá, que Josafá chamou o povo de Judá e colocou de joelho e se humilhou na presença do Senhor, e Deus usou o profeta e diz: esta luta não é mais nossa. A fase de vocês de sofrimento, de ameaça, de perseguição, de humilhação acabou. A luta agora é minha. Só me adore e verás a glória. A vitória. Aleluia. Existe, irmão. Existe um ponto de ativação, um ponto de mudança para um novo tempo, um novo destino. Há um rompimento para isso acontecer. Aleluia. É isso que eu estou ministrando. Aleluia. Receba esta palavra. Seja fortalecido. A
Terceira coisa, pode pôr no altar. Aleluia. Deus se revelou a Jó não somente com palavras, mas através de manifestações. Aleluia. Deus falou com Jó dentro de um redemoinho e manifestou a sua glória. A glória foi manifesta na vida de Jó. Então Deus, Ele fala conosco e Deus manifesta a sua glória. A glória é manifesta. Aleluia. Eu estava doente, muito doente, muito ruim. E naquele dia eu tinha que ministrar na igreja. Eu falei, a pastora Lídia está sozinha na igreja, porque a pastora Cristiane estava enferma, e a pastora Silvana, minha esposa, fez a cirurgia, que os irmãos sabem, de varizes, estava tendo que ir para a igreja. Eu falei, eu doei. Eu já tinha orado várias vezes, pastor, para me ser curado, não fui curado. E estava sem dinheiro para ir de Uber. Falei, vou de ônibus, meu Deus, doei. Me arrumei e fui. Fiquei no ponto, embarquei no ônibus, desci em Marco Freire, esperei outro ônibus, porque o ônibus onde eu moro é hora em hora. Eu tenho que ir no horário que eu vejo eu vejo assim na listinha, é em hora em hora. Eu tenho que ficar lá em hora. Aí o outro veio, demorou para vir, veio, eu fui para a igreja, cheguei na igreja. Perante meu Deus, não é brincadeira, isso é sério, rapaz, eu não estou brincando, não. Ó, a hora que eu enfiei a chave na porta, que eu dei uma volta, que me enfiei a chave embaixo, dei 3 voltas, que eu abri o portão, Deus me visitou e me curou. Instantaneamente, na manancial de vida de Aracaju, instantaneamente, eu fui curado, instantaneamente. Se eu ficasse em casa e me disse para a irmã pastora Lídia, pastora, a senhora se vira aí, porque eu estou doente, eu estava doente até hoje. E a me curou instantaneamente. Quando eu preguei debaixo de uma unção, a minha alegria, e aí na noite entrou a festa, eu pedi para casa. Fui para casa, cheguei em casa, fui curadinho, curadinho. E estou curado até hoje. Parece brincadeira, né? Mas é. Deus não tinha respondido nenhuma oração minha. Mas a minha atitude diz com dores, doendo, Deus usando máscara, e ele me cura na porta da igreja, ao abrir a porta da igreja. Esse é o Deus que nós servimos. A tua fase de sofrimento depende de nós. Nós temos que tomar posicionamento. E Deus mudará a nossa vida. Então Deus, Ele manifesta com a palavra e com as suas manifestações de operações. Foi dessa forma que Deus entrou com a sua voz no redemoinho e abriu o portal para Jó e falou: Jó, eis-me aqui, onde estás tu? Por que, Jó, tu estás confuso desta forma? E Deus manifestou as suas maravilhas na vida de Jó. Da mesma forma, Deus faz com quem diga conosco, comigo e com você. Amém. A quarta coisa que nós aprendemos, que está no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 31. O versículo 31, capítulo 31, versículo 1, versículo 2. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavra sem conhecimento? Quem é este? Quem é tu, Jó, para escurecer com palavra sem conhecimento?
Então nós temos que tomar cuidado, falar palavras sem conhecimentos. As nossas palavras atrasam o nosso milagre. As nossas palavras sem conhecimento atrasam o nosso milagre. Deus mostra que deu oportunidade a Jó crescer na fé. Isso tu estás passando, Jó. Foi a oportunidade que eu te dei para crescer na fé. Essa prova que tu passa é a oportunidade que Deus está te dando para tu crescer na fé. Na segunda fase tu será mais tu mesmo. Na segunda fase nem tu vai conhecer tu mesmo. Então Deus estava crescendo a fé de Jó. Todo o sofrimento e a prova de Jó, aleluia, foi Deus dando a oportunidade para ele crescer na sua vida espiritual. Jó era uma âncora no meio daquela nação, no meio da sua família. E a âncora tem que ser preparada, não é? Aleluia, você pode ser esta âncora que Deus tem levantado no meio da tua família, e tu tem passado muito em prova, e perguntar se é a pessoa mais ruim da família. Não, tu és uma âncora, e Deus está te dando a oportunidade para tu crescer nesta fé, da mesma forma que Deus fez com Jó. Isso chama-se oportunidade. Deus mostra e Deus dá, aleluia. Nós temos que ter cuidado para não escurecer o ambiente espiritual com palavras sem conhecimento. E muitas vezes nós atrapalhamos a nossa vida espiritual. Ué, por que o povo de Israel, você sabia que do Egito até a terra prometida podia fazer em 2 meses naquela época? E por que ficou 40 anos? 2 meses, ou até menos fazia na época. 40 anos. Porque o povo de Israel, com palavras e atitudes, ele escurecia o mundo espiritual na vida deles diante de Deus. Então eles voltavam para o começo da fila. Você sabe o que é voltar para o começo da fila? É você estar numa fila, e quando você está chegando lá, a pessoa diz assim: fulano, não é aqui não, fulano, é aquela fila de lá. E você olha aquela fila de lá, ela está dobrando na rua, e você ir para o começo dela. Assim somos nós, quando escurecemos com palavras o ambiente sem conhecimento, o ambiente espiritual. Nós voltamos para o começo da fila. E Deus interviu na vida de Jó, porque ele já tinha passado do limite. Tantas palavras sem conhecimento, por causa do sofrimento. Aquele homem era rico, irmão. Todo mundo fala da esposa de Jó, que a esposa de Jó era uma incrédula, era uma maldita, que mandou Jó amaldiçoar seu Deus e morrer. Agora tu no lugar dela, tu rica, e tu ficava sendo pobre, cuidando de uma pessoa apodrecendo com a doença, tu ia dizer o quê? Tu ia glorificar Deus? Tu ia blasfemar. Você não quer andar na perna da mulher de Jó. A pessoa rica voltar a ser pobre, tomar conta de um marido doente, desenganado, fedorento, porque a doença de Jó fedia, porque os caroços de Jó, os tumores do corpo de Jó estourava e fedia. Não tinha tecnologia para tratamento naquela época como os dias de hoje. Porque ela não queira, Jó estava com câncer, não era só a sarna, não. Então nós não podemos falar nada da mulher de Jó, e nem do estado de Jó. Com tudo isso, chegou seus amigos que estavam aconselhando Jó e procurando um pecado em Jó para poder condenar Jó. Fez o estado, a condição daquele homem. Então Deus interviu naquela situação. Por isso que o Senhor chegou para ele. O Senhor chegou para ele
Naquele momento, Deus disse que deu, e depois Deus falou para ele: olha aí, para tudo isso tu passas uma oportunidade para tu crescer na fé. Por que tu vais continuar a falar palavras sem conhecimentos? Para escurecer o mundo espiritual. Então foi necessário abrir um portal espiritual. 5 coisas que Deus perguntou para Jó. A primeira coisa que Deus perguntou para Jó foi: quem é este? Quem é você, Jó? Então, amado, quem é você? Quem é você para exigir algo de Deus? Quem é você para dizer que Deus te abandonou? Quem é você para dizer que Deus não está respondendo às tuas orações? Quem é você para dizer que você, que o Senhor não te ama mais? Quem é tu, Jó, que está escurecendo, esqueceu? A segunda pergunta que Deus falou com Jó: aonde estava? Pode ler aqui que você vai ver no versículo, no capítulo 38, olha aqui, está na Bíblia, irmão, está na palavra do Senhor, aleluia. Versículo 4, aonde estava tu? Aonde tu estava, Jó? Aí no versículo 4, foi a segunda pergunta. Quando eu fundava a terra, onde estava tu? Faz-me saber com a tua inteligência. Tu nem existia, mas eu já te conhecia. Aleluia. Aonde estava tu, meu irmão? No momento que você acha que Deus se esqueceu de você. O que é que tu estava fazendo? Porque muitas vezes nós não sabemos reclamar e murmurar. Aleluia. Responde-me a terceira pergunta que ele fez para Jó: se é que sabes, se tu sabes de alguma coisa, fala para mim o que tu sabes, que tu sabes de mim. O que tu aprendeu comigo, Jó? Ei, meu amado, o que você tem aprendido com o Senhor? Que no meio da prova, da luta, da dificuldade, da perseguição, você murmura e fala. Você não aprendeu nada com o Senhor. A Bíblia fala em Romanos 8 por diante: pedi ajuda ao Espírito Santo. Tu não estás só. Amanhã eu estarei ministrando sobre isso na quarta dimensão, na terceira dimensão. Aleluia. Portal dimensional. Estarei falando um pouco sobre isso. Aleluia. Então, meu amado, tu não aprendeu nada. Nós estamos vivendo numa geração que não tem aprendido nada com as coisas de Deus, com as maravilhas de Deus. Eu sempre falo para minha esposa: Fia, eu faço tudo para servir o Senhor. Meu prazer é estar todo dia na casa do Senhor. Eu queria ter, a igreja do céu poderia ter várias congregações. Que no dia que eu estivesse na igreja que eu pastoreava, eu ia para outra congregação. Eu faria fazer isso, ia para outras congregações. Meu prazer agora é servir ao Senhor. Porque Ele me curou, Ele me tirou da morte. Eu ia para mim morrer com 50 anos de coração. Por que eu não vou servir a Deus? Ou devagarzinho, ou seguro na parede, ou de olho, ou de cheque, eu vou servir a Deus. Tem dia que não tem R$1 para pegar o Uber da minha casa para a igreja, 20 conto, 18 conto, 40 pau para ir para o culto e voltar. Tem dia que não é de oferta, nem para voltar, eu vou de ônibus, chego em casa 10h10 da noite. Vamos chegar alegre, adorando Ele. E eu estou aqui com alegria, meu querido. Eu estou aqui cheio da graça. Ah, meu
meu pai. Eu falei com a minha pastora, eu vou ficar uma semana, eu vou ficar tipo, tá operado. Vou ficar uma semana. Falei para ela. Sabe que eu não vou ficar porque ela está operada. Não falei para ela, eu vou ficar uma semana em cima dele. Eu não posso ficar na casa dela. É desejo de seguir, é desejo, é uma fome, irmão. É uma fome que eu não sei explicar. Eu vi um irmão hoje que Deus curou ele. Eu falei, rapaz, Jesus te curou, tu estava com febre. Tu estava em cima de um sofá, eu te vi em cima do sofá, e mamãe sabe o que eu estou falando. Em cima do sofá, tu estava ali ruim, tu ia morrer com aquela doença. E Jesus operou no sofá. Foi ou não foi? Quando foi que foi na manancial, na notícia dele? Falei com ele hoje, falei para ele hoje. E o pai dele falou assim, foi mesmo. Eu abraço, eu amo este Jesus. Eu amo pastora Nazaré. Eu amo este amor que eu quero passar para ti. Este amor, aonde tu não aprendeu nada comigo, João. Precisa aprender alguma coisa com Deus, irmão. Andei candarabás. E demene candarás. Aleluia. A quarta coisa. Aleluia, que ele perguntou. Pergunta, rapaz. Fica fazendo pergunta sem resposta. Deus mandou lhe perguntar. Pergunta aí, vai. E pergunta. Pergunta para mim. Não pergunta para os teus amigos. Pergunta para mim. Pede conselho para mim. Eu estou pronto para aconselhar. Você sabia que um conselho muda um destino, irmão? Um conselho muda uma vida. Eu já cheguei, pastora. Em casa vai, pastora Silvânia. Um irmão de Simão de me dar uma palavra. Eu fico na alegria danada. Ninguém me dá uma palavra e nem um amém. Falei isso, pastor. Aí minha esposa veio contra mim e disse assim: quem te dá uma palavra é o Espírito de Deus. Anima-te. Meu irmão, quando você está só no seu celular, ninguém fala com você, e alguém entra no seu celular, dirigindo pelo Espírito Santo, e te dá uma palavra. Aquela palavra te cura. Aquela palavra te dá uma destino. É isso que Deus faz. Ele abre um portal através da palavra. É isso que eu estou tentando explicar para você. Aquela palavra fez abrir um destino para aquela pessoa. É isso que Deus faz. E tu vai ver o que Deus vai fazer se tu comportar dessa forma. A quinta coisa para nós fechar este sermão, porque já é 21 horas e 4 minutos. A quinta coisa, o céu nos mostra o esplendor da sua criação. O céu nos mostra a formação de uma dimensão. Você tem que conhecer sinais espirituais. Nós temos uma pastora lá, com o nome dela, a pastora Lídia, minha cunhada, a pastora da nossa igreja. Mulher espiritual, né, aquela, viu? Só tem a minha. A mulher, ela Lídia, não. Ela conhece todos os sinais que Deus mostra. Ela diz: olha, Deus falou assim, assim. Cada sinal. E aí, Deus mostra para nós sinais. Assim como olhar para o céu, e o céu mostra a sua criação, a sua formação, portal dimensional, Deus, para cada um de nós, Ele mostra um sinal mostrando que o novo destino vai iniciar. Aquele tempo que Deus mostra que você vai mudar de estação. A estação não é mais a mesma, e você continua na mesma estação, com teimosia, e Deus respeita isso. Deixa você continuar naquela fase, naquela estação, sofrendo e não percebe. É por isso que ele diz: mas Jó, tu não aprendeu nada. É muito forte, irmão. Deixa eu falar. Deus mudou a estação de pessoas aqui porque perdeu o sinal. Deus mostrou o sinal para você entrar nesse sinal. Fazer que nem o profeta
O profeta de 2 dias, vai 3 dias. É possível. Diga a Deus. Lá no norte, orou 3 ou 4 dias, sinal é mais no céu, viu o quê? O sinal. E o sinal era como a mão de um homem. Ele disse: corra! E avisa dele. Não pode perder sinal. O sinal não é para receber a capa. Você quer vai receber a capa, mas é E Deus vai ensinar. E nós não percebemos. Diga, a partir de hoje, eu vou entrar na hora que Deus sinalizar. E meu tempo, a minha vida, não será mais a mesma. Tiago Paulo e Tiago Leão, pega o irmão, vai abrir aqui. Amém? Você e um vai passar, vai dar a volta, passar de novo. Lembra que eu falei todos vocês? Lembra que eu falei? Você tem que visualizar a palavra e pensar no seu problema, colocar debaixo da palavra, em nome de Jesus, e passar. Você vai fazer isso. Mas amanhã está no Espírito, você vai fazer com ele na mão amanhã. Amém? Então você vai estender, você vai entrar, dar a volta por aqui, sair. Aí você entra de novo, não precisa correr não. Amém? E eu estarei orando. E eu e eles dois vai entrar no último. Depois das 2 voltas que vocês entraram, aí 2 pessoas substituem os dois, eu e eles, os dois vai passar. Amém? Quem entendeu, diga glória. Glória a Deus. Espírito de pé, estenda a mão para cá. Pai Santo e Pai Poderoso. O Senhor é Deus grande. O Senhor